gente, hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre arte, pensar as artes com a filosofia e com a própria arte. Para mim é uma grande paixão a música e as artes em geral. Então é também um prazer poder falar disso, estudar e trazer um pouco do que eu venho pensando e descobrindo aqui sobre arte e trazer alguns elementos para vocês. Queria começar, depois dessa música, vou deixar no ar para ver se vocês sabem que melodia é essa, de quem é essa música. Eu não vou dizer aqui no vídeo, fica um mistério aí. Mas eu também queria, ainda nesse começo, falar de uma fábula, trazer uma fábula que é sempre bom, para pensar essa primeira pergunta aqui: qual o lugar social das artes na história e na atualidade? Então, vou trazer aqui uma fábula do Esopo, a fábula do Esopo, que depois foi relida pelo Jean de La Fontaine, né? O Esopo está lá na antiguidade e o La Fontaine já está no começo da modernidade europeia, enfim. E a fábula é muito famosa, ela recebeu várias releituras também, vale a pena pesquisar pelas releituras que fizeram dela depois, transformando o significado dela. Mas essa fábula é a cigarra e a formiga. E diz assim: era inverno e as formigas botaram para secar os grãos que a chuva molhara. Uma cigarra faminta lhes pediu o que comer, mas as formigas lhe disseram: que tu também não armazenaste tua provisão durante o verão? Não tive tempo, respondeu a cigarra. No verão eu cantava. As formigas completaram. Então agora dance. E caíram na risada. Essa é uma fábula muito famosa que mostra, de certa maneira, ali o papel social de cada personagem, né? A cigarra está representando aqui, de certa maneira, o artista, que tem o seu trabalho não reconhecido, e a formiga representa o grupo de pessoas que está envolvido ali com a indústria, com a produção da sociedade, enfim, aquilo que é considerado realmente produção, aquilo que é considerado realmente necessário. Então, na nossa história, a gente sempre tem referências muito curiosas em relação aos artistas, a quem faz arte, como maluco, vagabundo, como um monte de coisa, né? E a arte cai muito nesse campo daquilo que é o não necessário, aquilo que na verdade é improdutivo, inútil, etc. E, enfim, hoje a gente tem grandes indústrias que movimentam grandes somas de dinheiro em relação à cultura e à arte, e aí isso tudo se modifica no nosso quadro atual, mas até hoje fazer arte, ser artista, viver da arte é uma coisa mal vista, mal paga, mal incentivada em vários ambientes, né? E a gente vai refletir aqui também um pouco com a filosofia sobre isso. Vale a pena pensar nos usos das artes populares, o papel da memória e da reflexão crítica sobre isso. Aqui eu trouxe uma referência, tudo que eu trouxer de referência aqui vai ficar nas descrições do vídeo, né? Aqui a imagem de uma propaganda do governo do estado do Rio, em 2012, uma propaganda lá da época do Somando Forças e tal, um grande grupo político que governava o Rio, o Brasil. E aí é um vídeo mostrando jovens de favela tocando uma série de instrumentos, e aí tem aqui os violinos, os violoncelos, tem também instrumentos populares, como tamborim, cavaquinho, tem as meninas cantando e dançando, tem uma mistura do clássico com, né, da música clássica erudita, com a música, com samba, com funk, com hip hop, tem toda uma junção, uma mixagem muito forte, é uma propaganda feita para emocionar mesmo, e ela está aqui, de certa maneira, utilizando, né, uma série de artes, de criações para vender uma certa imagem política do Rio naquela época. Vale a pena ver essa propaganda e refletir criticamente sobre isso. Deixei aqui a referência também ao Amarelo, no caso, o documentário do Emicida, que é bastante interessante, que é
inspirado, né, tem o fio condutor no musical dele, no CD dele, na verdade, no álbum também tem o mesmo nome, Amarelo. E aí ele vai contando da história do show lá no Teatro Municipal de São Paulo. E conta ali toda uma história também da cultura popular e da cultura negra brasileira. É bem interessante o que o Emicida faz nesse documentário, né? Uma superprodução, vale muito a pena. Também coloquei aqui uma imagem do Partido Alto, um documentário do Leon Risman. Tá aqui também nas descrições para vocês conhecerem. É um mini documentário, né? É um curta, diferente do filme do Emicida, que é um longa-metragem. Bastante interessante aqui esse registro do Leon Hirschman sobre o Partido Alto, um tipo de samba específico que envolve muita questão da improvisação, né? Então, o improviso ali é um elemento bastante interessante. Aqui na imagem tem um sujeito tocando e dançando, tocando com um prato e um garfo ou uma faca, enfim, é um recurso musical também. O prato é utilizado como instrumento de percussão e ali no fundo, tocando um tambor, um atabaque, tá o candeia, que é uma grande referência também da música popular brasileira, do samba. Então aqui essas referências para a gente pensar, para além das propagandas feitas pelos governos em cima das artes. Alguns conceitos que nos ajudam a pensar a arte com a filosofia, né? A própria ideia de filosofia da arte, né? Um campo da filosofia chamado estética, né? E dentro da própria filosofia existe também uma hierarquização, né? A arte ela é colocada muitas vezes como para escanteio, ela é colocada como algo de menor, de certa maneira, porque a filosofia clássica ela parte, enfim, em busca da verdade, do conhecimento, daquilo que independe das sensibilidades, independe das sensações, das percepções, independe do que o termo estética, ou no grego aistesis, quer dizer, que é um termo que remete, no grego, à ideia de percepção ou de sensação. E aí tem todo um debate aí sobre o pensamento e a sensação, o pensamento e as experiências sensíveis, né? E aí remonta lá ao Platão, né? O Platão está dizendo que a ideia, a verdade, você acessa ela, de certa maneira, se livrando daquilo que é a aparência, né? Se livrando daquilo que é simplesmente perceptível. E aquilo que é aparente, aquilo que chega pelos sentidos, por aquilo que é sensorial, seria enganoso. E para acessar a verdade mesma, seria preciso, então, se libertar dos sentidos daquilo que é enganoso. Então, tudo aquilo que diz respeito à estética, à percepção, à sensação, aparece para a filosofia clássica como algo menos, algo que está abaixo da própria verdade. E também, dentro desse platonismo, o conceito de beleza e de belo ele reside numa ideia de belo e de beleza que independe das aparências do belo, independe das experiências particulares que a gente tem daquilo que a gente considera belo. E, na verdade, a própria ideia de beleza para Platão, ela é a causadora das coisas belas. Só existe o belo porque existe primeiro a ideia de belo, que é uma ideia eterna, imutável. Toda aquela filosofia platônica está ali presente. E pouco se fala do feio, né? Fala-se muito o que é o belo, o que é a beleza, e pouco se fala do feio, da feiura, o que seria essa dicotomia também entre o belo e o feio, entre o que é considerado adequado e inadequado, enfim, proporcional, simétrico, harmônico, etc. Eu queria deixar recomendado, também está aqui nas indicações, uma palestra muito interessante do professor Charles Feitosa, que estuda, enfim, esse campo da filosofia há bastante tempo. Seguindo aqui, o termo tekne também é um termo grego muito interessante, que está ligado à ideia de ofício, habilidade, arte, ciência aplicada. E aí tem vários sentidos também, né? Dá para pensar isso como qualquer habilidade, qualquer competência profissional que está, de certa maneira, diferenciada, né, do mero acaso, da intuição pura e simples.
E aí isso lá nos gregos também vai ganhando vários significados e tem aí uma oposição também, uma hierarquia entre o que é o conhecimento propriamente, a episteme, e o que é o fazer, o que é o que está envolvido nas técnicas, no que seria a pura técnica. E se a gente for parar para pensar, toda arte, toda tecne, toda técnica envolve uma série de saberes. Não tem como a gente pensar e fazer qual arte seja, qual técnica seja que a gente queira manipular, sem dominar os saberes que estão envolvidos ali de alguma forma. A gente mexe também com os fundamentos dessas técnicas, né? A tecne também está ligada à ideia de mimesis, de imitação. Então, toda a arte também passa por aí, pela ideia da nossa capacidade de reproduzir, imitar é, habilidades que os outros também têm, executam, né? Então, os artistas aprendem também uns com os outros, imitando uns aos outros, o que não quer dizer que a arte seja apenas mera repetição. A repetição também envolve diferença, também envolve criação, busca do novo, inovação, né? Enfim, aí a gente tem várias referências possíveis, né? Falei de Platão, tem o Aristóteles também pensando aí essas diferenças, né? Entre o que é a produção, o que é a prática, o que é a ação, o que é a experiência, a mobilização da experiência, né? Para o Aristóteles, o homem experimentado, ele ele não necessariamente alcançou ainda o que seria a tecne. A tecne já tem a ver com uma certa generalização da experiência, não se trata apenas da experiência pessoal individual, mas um saber, né? A mobilização aí, então, de um saber. Não se trata apenas de saber como, mas também de saber por quê. E aí existe essa passagem da mera experiência individual a um saber mais geral, uma tecne. Um outro conceito aí importante também que eu trouxe dos gregos é o conceito de patos ou pathos. Enfim, não sou falante da língua grega. E o patos quer dizer acontecimento, experiência, sofrimento, emoção, atributo. E aí tem vários sentidos também. A ideia de que é algo que acontece aos corpos e às almas. Aí tem várias distinções também lá do mundo grego e a gente pode pensar esse patos como sendo a origem também de uma série de palavras que a gente, enfim, tem no nosso vocabulário em português: o patético, a patologia, o paciente, a empatia, a apatia. Patos está aí ligado à ideia de afetar e ser afetado. E as artes têm muito a ver com a mobilização disso, né? De coisas que nos afetam, emoções. A própria ideia de simpatia também é uma ideia bastante interessante que tem a ver com, sim, a ideia de junto e patia de patos, né, dessa afecção ou sofrimento. E aí a simpatia também tem a ver com sofrer junto, com se mover em direção a algo, comover-se, né, a comoção, a compaixão são termos que têm aí relação com o patos. E tem um livro que para mim tem sido bastante interessante de reflexão, para uma reflexão em torno desse patos, dessa simpatia, que é esse livro aqui, Ressonâncias, Vibrações por Simpatia e Frequências de Insurgência, de um ex-professor meu, Tato Taborda. As referências completas também estão na descrição do vídeo. E aí eu queria citar aqui um trecho interessante que ele diz assim: uma pessoa comovida é aquela que foi retirada do seu estado natural de forma intensa, levada a abandonar a estabilidade para mover, vibrar intensamente a partir de uma afecção provocada por essa outra. O termo compaixão também indica disposição para sair de si, para deslocar-se na direção de um patos alheio, mas diferentemente do sentido de distúrbio vibracional violento, de perturbação ou abalo que a comoção evoca. A compaixão sugere um pôr-se a vibrar com ternura em um agregado mais complexo de afetos. Estou com uma dificuldade aqui de ler já a essa hora que meus olhos não dão tão conta. Tem um outro trecho interessante também, a última coisa que eu vou citar aqui de texto para gente
para a gente seguir, que ele diz assim também: a ideia de uma telepatia de emoções como um teletransporte de intensidades de afetos que acontece sem qualquer acoplamento entre os corpos, como um trânsito do patos que não se dá a ver, que não se percebe, a não ser pelo efeito que causa nos corpos mutuamente afetados, como um modo relacional entre esses corpos que implica afeto e afecção em direta proporcionalidade e reciprocidade e em que corpos movem e são movidos, deslocados do repouso pela identificação no seio de si da frequência que vibra no outro. E aí ele segue. Então, as artes têm a ver também com essas frequências, com aquilo que vibra ali no artista, né, na mente, na execução ali da obra de arte do artista, da figura, da cultura, e que vibra também na gente, encontra uma frequência em nós que também é mobilizado de alguma forma. Basta a gente pensar nas experiências de culto, de festa, de partida de futebol, de esporte, né, aquela vibração toda que tem muitas vezes ali um ponto emanador, né? Tem alguém ali trazendo, tem algo acontecendo e a gente vibra junto, a gente participa também. Não se trata propriamente de uma passividade, né? Tem a ver com também com uma atividade nossa. E ao mesmo tempo a gente vibra junto, vibra por simpatia, né? Porque as nossas frequências elas se aproximam. E aí tem vários exemplos também muito interessantes aqui do campo da física e da música, ao mesmo tempo que o livro do professor Tato Taborda traz, por exemplo, de uma certa frequência da marcha de soldados marchando por uma ponte, e aí eles começam a marchar de uma forma encadeada, a ponte construída ali tem uma frequência específica e ela vibra e vibra tanto que ela se desmonta. Isso é possível acontecer com a frequência do vento, com outros experimentos, né? A cantora lírica que canta numa certa frequência, a nota lá super aguda, e aí a taça começa a vibrar nessa mesma frequência e se espatifa, e por aí vai. Esse é um conceito também bastante interessante, o conceito de patos. Ele traz, enfim, muitas analogias, muitos exemplos, muitas comparações possíveis. Eu queria fechar aqui com a coisa dos conceitos propriamente, pensar essa ideia das obras que podem nos causar estranheza. Também estou aqui recomendando que vocês conheçam alguns trabalhos, como, por exemplo, esse chamado Noturno de um Piano, da compositora brasileira viva, Jocy de Oliveira. Essa obra bem interessante também, provoca a gente a pensar a relação também entre alta cultura, baixa cultura, o que é isso, se existe isso, essa hierarquia, né, que é muitas vezes colocada entre uma cultura das elites e uma cultura das massas, e aí o piano aqui representa também essa cultura da tradição clássica, erudita, e aqui ele está submergindo. Tem uma atriz, cantora, que é a Gabriela Geluda, que está participando aqui desse vídeo, dessa gravação também disponível no YouTube. E o piano está submergindo, também simbolizando aqui essa cultura mais clássica, submergindo no contexto contemporâneo das culturas de massa. E a gente pode debater isso, né? Não é uma verdade absoluta, mas a gente pode debater a partir dessa obra. Essa obra, Noturno de um Piano, da Jocy de Oliveira, pode nos dar o que pensar. Recomendo aí que vocês vejam e lidem com a estranheza dessa obra. Uma outra obra da Lygia Clark, que é uma artista plástica muito interessante, que também leva a gente a pensar na arte não só como algo que é para ser contemplado visualmente ou auditivamente, mas que também envolve o nosso tato, o olfato, o paladar, né? E nessa obra uma série de pessoas colocam carretéis de linha na boca e vão desenrolando esse carretel, então tem ali a baba, a saliva delas, e vão cobrindo com essa linha uma pessoa que está ao centro. O vídeo que eu vou compartilhar é uma montagem feita em que o compositor e cantor brasileiro Jardim Macalé, quem está ali no centro da cena, e ele vai sendo todo coberto por essa baba antropofágica. E aí
fica para vocês pesquisarem e verem sobre isso. É isso. Vamos ficar por aqui. Quero saber qual o envolvimento de vocês com as artes e o que, que vocês acharam dessas referências que eu apresentei aqui. É isso. Obrigado pela sua atenção.